porque a gente já tem na pauta do STF uma ação do PSOL. O PSOL, ele fala o quê? O PSOL fala que o Supremo ele tem que descriminalizar o aborto. Quais hipóteses de aborto o Código Penal permite? Ele não criminaliza o aborto no caso do risco de vida para a gestante, no caso da gestação oriunda de estupro, e depois o STF criou mais uma modalidade que até tem sentido, que é a questão do feto anencéfalo, que não tem cérebro. Por quê? Porque legalmente a vida ela é declarada finda com o fim da atividade cerebral, logo um feto que não tem cérebro nunca vai ter vida. Né? O parâmetro para você fazer o atestado de óbito é a morte cerebral. Se você não tem cérebro, não tem vida. Mas agora o pessoal, ele fala o seguinte: a OMS diz que é um direito da mulher e fere a autodeterminação da mulher não poder abortar até o 30º mês da gestação. Ou seja, ele quer legalizar... 20ª semana? Você falou mês. Ah, não, 30º mês. 30º mês. 30º mês. É exatamente a 20ª semana. Eu falo de cabeça, as coisas eu misturo tudo, obrigado. Até 90 dias. A mulher tá de 8 meses já não está mais aguentando, não. Imagina esperar o 30º mês. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que o pessoal quer o Supremo tem que reconhecer que é um direito da mulher poder abortar em qualquer situação até 90 dias da gestação. 90 dias. E fora isso, ao lado disso, que eu acho um absurdo, nós vamos comentar, tem uma resolução que apareceu, dentro do Conselho Nacional de Saúde. E a ministra da Saúde, que é a Anísia Trindade, ela foi ouvida ontem pela Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados. Ela foi questionada por parlamentares sobre a resolução do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, que foi publicada no dia 20 de julho deste ano e que sugere a legalização do aborto. A Anísia Trindade, que é a ministra da Saúde, declarou apenas que sua pasta agirá de forma estrita ao cumprimento da lei. No entanto, apesar de não possuir um efeito prático, uma reportagem do jornal O Globo mostrou que a recomendação da saúde deu origem a pelo menos 8 propostas legislativas em prol do assunto. E aí? A Câmara vai inovar em alguma coisa? Vai ficar na mão do STF? O que você pensa desse assunto, Bruno Musa? Assunto complexo, hein? Assunto muito difícil. Assunto muito difícil. Eu sou um defensor forte das liberdades individuais, mas depois que eu fui pai, é muito difícil você conseguir defender. Eu não consigo ter uma opinião favorável a isso. Entendo esses casos que você está falando, acho que faz total sentido, mas numa condição normal, de novo, a condição de paternidade fala muito mais alto, eu acho muito complicado. No geral, eu entendo que o brasileiro médio, ele é um povo conservador. Estamos falando aqui principalmente de pessoas de classe mais baixa, que compõem grande parte da população brasileira, que, querendo ou não, nós somos um país pobre. Então, grande parte da população compõe uma classe social mais baixa. E eu tenho, para mim, não tenho dados em mãos para falar algum número específico, mas eu fiz muitos trabalhos voluntários também em comunidades carentes aqui em São Paulo, acabo convivendo e pegando um tipo de percepção dessa realidade. E eu tenho para mim que, no geral, o brasileiro, ele é conservador. Inclusive, se a gente pega o pessoal do Nordeste, do Norte, ali do Centro-Oeste, eu tenho para mim que eles são, O Mano pode até me falar. Profundamente conservador. Então, eu acho que é uma pauta muito difícil e eu não acho que ela cabe aqui no Brasil. De novo, é uma pauta muito delicada, mas se pedir o meu lado pessoal, eu não sou favorável. E eu acho que por esse conservadorismo brasileiro, presente no nosso dia a dia, eu acho que é uma pauta que não deveria andar. Mano Ferreira. Vamos lá. Primeiro, eu acho que não tem chance nenhuma de andar, porque é um tabu na sociedade brasileira falar sobre isso. Agora, minha posição,
baseado, inclusive, nessa ideia de que a gente decreta a morte no fim da atividade cerebral, eu acho que faz sentido juridicamente, pensando do ponto de vista de política pública e de direito individual, considerarmos que o feto passa a ser sujeito de direito no momento em que ele tem atividade cerebral. E aí há quem diga que isso acontece na 13ª semana de gravidez. Eu confesso que eu não tenho conhecimento científico suficiente para entrar no detalhe técnico do debate biológico da atividade cerebral. O São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, século XVI, São Tomás de Aquino, é 16? Bom, 15 ou 16, tá? Ele já falava do 12º como período da anidação. E nem imaginava, cara. Você veja a inspiração que ele tinha, São Tomás de Aquino. Né? Ele falava do 12º dia. Ele falava que a vida humana, ela estava a partir do 12º dia, informação. Século XIII. Século XIII, 1200 e alguma coisa, isso aí. Muito bem. Não, São Tomás de Aquino não. Você viu Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho é século IV. Santo Agostinho é bem antes. Exatamente. Mas continue. Não, só para essa curiosidade. O que eu estava dizendo é que, para mim, faz sentido falar sobre a possibilidade de legalização do aborto no critério da atividade cerebral, pensando que o ser humano deixa de ser considerado um sujeito de direito ao fim da atividade cerebral. Eu acho que, por simetria, me parece um argumento que fica de pé, que faz sentido, pensar o início da atividade cerebral como um momento em que ele passa a ser um sujeito de direito. E aí é a grande questão, porque não se trata, se temos um sujeito de direito, não se trata, portanto, o aborto de apenas o direito da mulher, porque passa a ter um choque entre o direito da mulher e o direito do novo sujeito de direito, o bebê que está sendo formado. E aí, portanto, não faz sentido a reivindicação de que é só o corpo da mulher. Não, tem dois seres que precisam ser preservados, né? E aí, nesse caso, eu não vejo sentido em... Juridicamente funciona assim. Só é sujeito de direito aquele que nasce com vida. Então, a personalidade jurídica, ela começa no nascimento, quando o bebê sai da mãe e respira. A fungada determina... É verdade. É a atividade do pulmão quando o bebê sai. O sujeito de direito, a definição é essa, no direito civil. Tá? Então, a personalidade jurídica, ou seja, ser um sujeito de direito é o nascimento com vida. Mas... o direito resguarda direitos do nascituro. É esse o ponto que eu traria. Por isso que, como uma expectativa. Fala aqui, eu acho que por mais que a gente seja defensor das liberdades individuais, se o nascituro já tem direitos para fins de herança, de uma série de coisas que a gente discute, já existe um personagem ali que o Código Civil fala, desde aquele momento ele tem que ser considerado para o mundo jurídico. Se existe uma lei que o Congresso, que é o legitimado para isso, vai lá, discute e cria exceções, tudo bem, o Congresso tem poderes para isso. Mas não cabe ao Judiciário nem à Corte Máxima, ao STF, ficar criando hipóteses fora da lei, que é feita no Congresso Nacional. E aí, tema para o Congresso, é um tema para de 12 dias, 20 semanas, não sei quantos meses, isso é uma coisa que o Congresso tem que definir. Mas não cabe a gente fica aqui conjecturando onde a decisão judicial vai achar esse marco. Porque a gente vai dar margem até para aqueles que defendem com razão que, para além da matéria física, material, tem uma matéria espiritual acoplada a esse corpo. E que momento isso vem com o cérebro? Com o gene criando ali a primeira divisão celular, isso ninguém explica. Eu nem sei se a ciência é capaz de explicar isso. E aqueles que acreditam e defendem isso num país que a gente tem uma cultura forte do ponto de vista religiosa, como que a gente vai respeitar essas pessoas? Se alguns entenderem que na primeira divisão celular a matéria espiritual já é ali acoplada para além do cérebro. Então não é simples o debate. Por isso que mesmo não sendo simples, eu acho que ou se legitima um colegiado para fazer isso. Esse colegiado é único e exclusivamente o parlamento.
A soma do Congresso e do Senado, ou a soma da Câmara dos Deputados e do Senado formando o Congresso Nacional, ou qualquer outro campo de discussão e validação de hipóteses para além dessas, vão estar resvalando no Estado Democrático de Direito. Isso eu concordo totalmente, porque esse é o tipo de debate que é complexo em qualquer sociedade. E tem respostas diferentes que são igualmente legítimas. Então, no espírito democrático, o que a gente precisa é pactuar, através das instituições, qual que é o aceitável para uma dada sociedade. Então, enfim, o que eu trouxe é o argumento que eu considero razoável para estabelecer uma legalização. Não que isso tenha que ser imposto pelo Judiciário. Esse é um debate do Congresso Nacional. Bom, e só falando da ministra da Saúde, me parece que uma ministra da Saúde séria tem que, com a mesma força que defende a possibilidade das mães que querem abortar nas hipóteses legais fazê-lo, mas também criar condições e programas de acolhimento para aquelas que não querem, por não ter condição, poder ter esse filho. Sim. As duas frentes são verdadeiras. O estímulo a ter a criança, assim como o respeito ao direito dentro das hipóteses legais. Porque senão parece que existe quase que um incentivo de configurar dentro de uma hipótese legal para que ele seja realizado. E não existe a política pública de atendimento e acolhimento para aquela mãe que não tem condição poder tê-lo. E todos os estudos mostram que a atenção da política pública à primeira infância e à condição da gestação traz muito mais resultado do que em qualquer outra fase da vida. Então, ter uma gestação saudável e a primeira infância saudável, com nutrição, enfim, com tudo que o ser humano precisa para se desenvolver, é de longe a melhor política pública para a gente ter seres adultos autônomos no futuro. Agora, professor, no meu ponto de vista, quando a gente olha a teologia cristã, o assunto não é pacífico, porque há divisão, né? A teologia ela é bonita porque ela estuda item a item, né? A divisão da vida e da vida humana. Porque nós não somos meramente uma vida como um ser vegetativo, como um animal irracional, nós somos vida humana, nós somos pessoas. E aquela teoria de Aristóteles, da tripartição da alma, a questão do nascimento com vida ou não, Santo Agostinho, Santo Tomás, São Basílio Magno, né? As resoluções conciliares da história da igreja, da patrística. Então, há um debate muito que nunca chegou, é claro, a uma conclusão. Nunca chegou, é claro, a uma conclusão. Mas, hoje em dia, a gente já tem uma resolução muito fácil. Porque as pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos, primeiro. O Código Penal já é justo ao reconhecer o caso do estupro, no meu entendimento. Porque você não consegue sopesar valor numa situação como essa. Eu não sou capaz disso. Tem muita gente que tem resposta na ponta da língua, eu não tenho, né? E o risco de vida, né, da gestante. Então, já existe uma opção legislativa no Brasil. Ela está posta. Agora, você vulgarizar isso, quando se tem métodos contraceptivos, gratuitamente, né? Tem camisinha, tem DIU, tem as pílulas, né? Tem a pílula do dia seguinte. Então, já que existe, né, essa delicadeza no tema, será que a vida humana, já no momento em que o sêmen encontra o ovo, será que não é? Você já tem... O governo ele já oferece, o Ministério da Saúde ele já oferece, né, tantas possibilidades para uma mulher que não quer a gravidez, não ter esta gravidez sem abortar, que um passo como esse parece que ele corta, ele incentiva a irresponsabilidade das pessoas, não é? Agora são 15 horas e 3 minutos. Repita. 15 horas e 3 minutos. Pavinato, você foi bem preciso. Eu fico muito feliz com o que eu ouvi, porque vários elementos são colocados aqui para que se possa fazer uma reflexão sensata. Eu, particularmente, eu acho que tem 4 pontos ali. Você tem a discussão científica, você tem a discussão filosófico-teológica, você tem a discussão jurídica e tem a discussão política. São 4 dimensões. Particularmente, eu considero que a mais importante de todas é a discussão política. Em que sentido? Em se decidir em qual esfera serão feitos os debates
das duas dimensões anteriores, ficando a jurídica a posteriori, uma vez tomada a decisão na dimensão política. Vamos deixar claro. O que tem que ficar muito claro, não é papel do Supremo Tribunal Federal, eu vou ser bem incisivo, respeitando Sua Excelência os ministros, que são pessoas espetaculares, notórias, notáveis e maravilhosas em todos os sentidos. São indivíduos muito bons mesmo, intelectualmente falando, e cada um tem a sua opção para fazer, escolha aquilo. Mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer uma decisão, ou tomar uma decisão e estabelecer um comportamento prescrevendo uma lei, uma legislação ou uma normatividade a partir das suas convicções, porque isso cabe ao legislativo. Partindo do princípio que se o legislativo não tomou uma decisão, a não decisão do legislativo é uma decisão política. Porque ou aquele legislativo não está preparado, ou ele, embora estando exatamente por estar preparado, sabe que ele não está acompanhando o espírito do povo e o espírito da época. Porque essa é a função. Se um legislativo olha e diz, eu não posso tomar essa decisão, apesar de eu ser intelectualmente mais bem provido, mas o meu povo não quer. Porque espiritualmente meu povo considera assim. Porque cientificamente está determinado tal coisa. Se o legislativo não tomou uma decisão, não cabe ao Supremo Tribunal Federal tomar a decisão em seu lugar. E aí, mesmo falando do legislativo ou do Supremo Tribunal Federal, o que a gente pode esquecer? Apesar de sermos um Estado laico de direito, não somos um Estado ateu. A Constituição começa dizendo sobre a proteção de Deus, ou seja, o lado espiritual está sim contemplado em toda e qualquer norma brasileira, isso é muito sob sábio. pena de desrespeitar a nossa Constituição. Isso é muito sábio. Então não dá para falar o argumento religioso, isso, aquilo, o argumento espiritual não deve ser levado em conta, só o científico. Não, a Constituição começa assim, prevendo o aspecto espiritual, sim. Olha que coisa legal que você trouxe. Isso é muito sábio até sob a proteção e a guarda de Deus, por quê? Porque ele está dizendo um princípio criador, está respeitando os demais religiões, independentemente das... Ou seja, nós somos um Estado laico, mas não somos um Estado ateu. Apesar do que, talvez isso não fosse necessário com um povo tão evoluído espiritualmente que ele não precisaria ter colocando esse detalhe, porque ele sabe, afinal de contas, que ele é. Mas veja, quando a gente coloca que o princípio político, a dimensão política deveria ser a já definida, me incomoda ver que isso ainda esteja sendo debatido, porque coloca no Supremo para 11 pessoas estarem decidindo o que um povo inteiro sente. E se eu vou falar para os nossos representantes em Brasília e para as nossas autoridades em Brasília. Se os senhores forem no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, no interior do Rio de Janeiro e nas periferias das grandes cidades, os filhos ainda pedem a bênção para o pai e a mãe. Nós somos conservadores majoritariamente. Nós acreditamos em Deus. Em vários lugares ainda se reza para agradecer o prato de comida que ali está. Essa é a parte psicossocial do povo brasileiro, apesar de tudo ser feito para destruir. Não quer dizer que é melhor ou pior, é uma característica. E aí nós temos, quando a gente pega e identifica que nós somos um povo conservador e 11 pessoas estão decidindo aquilo que caberia ao legislativo, porque ele não decidiu, já está errado. Porque a não decisão do legislativo é uma decisão. Mas é por provocação de um partido. Não, e já tem uma decisão, já está legislado. Aí é a parte que a gente chega naquilo que já está legislado, quer modificar por causa de uma provocação no partido. Quer modificar através do judiciário ainda por cima. São os partidos que querem ir para o tapetão porque não conseguem avançar. Ao problema do sistema e ao erro do Supremo que deveria dizer, isso aqui é matéria do legislativo, não cabe a mim. Ou seja, a gente tem no Brasil não uma extrema-direita, uma extrema-esquerda. Sim. Porque eles são autoritários a ponto de quererem legislar via judiciário. Só para ir concluindo, tem aquilo que você trouxe do elemento espiritual, aí eu vou trazer algo... O Bissoli trouxe do elemento espiritual. Mas você trouxe o Bissoli... Aquele livro, antes é que ele fala, eu falo isso no meu livro, aquela Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. Eu já mudei muito de opinião na vida. Eu sou de família católica, tive uma fase ateu hardcore, né? E nesse livro, Declaração Universal, depois de pensar muito o direito, o que eu falo lá em suma é: até o direito de ser ateu é graças a Deus, né? Se Deus não está acima de todos, ele é a base de tudo, porque é a filosofia cristã que deifica o ser humano e, tendo a substância de Deus, ele tem direito à liberdade e à igualdade. Sem Deus não há direito. Por que sem Deus não há direito? Porque é só com esse reconhecimento de que nós temos essa partícula de Deus, porque criamos como Ele, mas temos a limitação dos animais,
que nós temos direito. Porque nenhum outro animal na natureza tem direitos fundamentais. Você explicou filosoficamente uma única coisa: livre-arbítrio. Isso é dado até pela própria ação da criação. No nosso caso, e é isso que nos diferencia, por exemplo, dos anjos. Não vamos entrar em questões aqui teológicas, mas como você falou, Pavinato, e o Bissoli, desdobrou fantasticamente, o Mano trouxe esses elementos, o Bruno também, tem um dado, já está legislado, de uma maneira sábia. Primeiro, aquilo que para mim é o mais importante, colocando sob risco de morte a mulher. Porque aí a mulher, é dado a ela o direito de escolher entre a vida dela e a vida do filho, se a vida dela estiver sob isso. Primeiro, isso já está, é pacífico. 2, o feto anencéfalo. Mas aí foi uma decisão do STF. Mas bastaria não ter colocado lá que a nossa legislativa poderia ter condição de fazer isso. Na questão do estupro, é muito problemático. Porque você coloca uma situação sobre a qual eu particularmente sou muito radical contra o estuprador. É o único cara que eu acho que ninguém deve fazer nada, só deve colocar na cadeia e dizer assim, ele é estuprador. Lá a justiça vai ser feita. Tá? Porque eu não tolero estupro. Eu não imagino a ideia do estupro. Eu não concebo estupro. E eu sou extremamente radical com relação a isso. Mas aí a gente sempre fica nessa situação. Só tem uma coisa que me incomoda nessa decisão. E aí que é a pior de todas para mim. Sob a alegação de que isso é um direito do corpo da mulher e do corpo da mulher, primeiro, eu não vi ninguém falando aqui. E o pai? Falou-se do feto, do direito jurídico daquele que nasce, falou-se da mulher, mas ninguém falou do pai. Parte do pressuposto que toda a opção de estupro vem porque, como disse uma determinada deputada federal, e teve uma resposta do ex-presidente da República, é por causa de homens assim que eu defendo o estupro. Peraí, qual foi a resposta que o ex-presidente da República deu? Você tem a opção de se deitar com outro, e não com aquele vagabundo que você citou. Qual é o grande problema para mim? Sob esta alegação, você cria um espaço em que, a partir daí, o assassinato vai ser visto como legal, como normal. Eu simplesmente não quis, não quero mais, me arrependi, não tem mais responsabilidade. Sabe o que eu falo na sala de aula para a juventude que está lá? Eu digo, a juventude é a época de arriscar, não é a época de errar. Qual é a diferença que tem? Quando você diz, não, eu posso fazer qualquer coisa porque se eu errar é minha época de errar, não é isso. Quando você faz qualquer coisa, significa que você não refletiu, você estava agindo nos impulsos totais, porque você não tem responsabilidade nenhuma. Agora, quando você diz, eu concluí algo e eu quero apostar, você está arriscando. Essa é a época de arriscar. Mas não de errar, sair de vida louca, porra louca, qualquer coisa louca. E aí é o que isso vai propiciar, que é o que nós já vivemos. Aí nós vamos ter consequências sociais, nós vamos ter consequências para a saúde pública. Sabe o que vai acontecer? Eu aposto com qualquer um aqui. Vai ter 1 milhão de pessoas abortando, porque vão para bailes, vão sair da maior esculhambação, porque é a época do erro, e depois vai dizer, não, eu posso optar. Por quê? Porque juridicamente o feto não tem nada a ver, espiritualmente não tem espírito, e ali do tudo, juridicamente é só quando nasce. Porque os argumentos virão. Essa vai ser a consequência da nossa sociedade, além dos gastos que vai ter para a saúde pública. Por isso, além de não ser lugar para o Supremo Tribunal Federal legislar, não é ele que tem que decidir, é uma decisão errada a liberação do aborto. Sou totalmente contra. Eu não acho que o efeito seria esse, não, porque a nossa sociedade continua sendo extremamente conservadora, etc. Então, em geral, as pessoas que se submetem a um aborto o fazem com muito sofrimento e não com desdém, como se não fosse nada demais. Em geral, são pessoas que estão em profundo sofrimento. Mano, com todo respeito, cara, você está falando... eu fico feliz em ouvir isso, sabe por quê? Porque diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Significa o quê? Para você falar isso, significa que você se acompanha e conhece pessoas de bom coração, pessoas de bons princípios, como você, e que se porventura passasse... Como a maioria do povo brasileiro. Aí é que está o detalhe. Aquilo que está sendo pregado não é pessoas que têm essa consideração pela vida, tal qual aquelas com as quais você convive. Eu já tive a oportunidade, já vi que não é assim que funciona, cara. Lá no balacobaco, ninguém tá nem aí. Uma vez dado errado, como é que a gente resolve? Vamos pelo caminho mais fácil. E não tem nenhum sentimento. Não tem nenhum sentimento, cara. Vai lá, resolveu, tá pronto o problema.
problema acabou. É assim que é ser resolvido, com todo respeito. Não estou falando isso para dizer que você está errado. Estou falando isso para dizer como você é um cara bom de coração e se relaciona com pessoas boas. Como você é um cara de bons princípios. Mas, infelizmente, não é o que eu tive a oportunidade de ver ao longo da minha vida, cara. Pois é. É porque você vê, as hipóteses do Código Penal, né, elas são bem justas. Primeiro, o risco à vida da gestante é uma hipótese, é uma variável da legítima defesa. Que alguma vida está em jogo. Exatamente, né? É quase que uma é quase comparado a uma legítima defesa. Exatamente, até porque não é uma obrigação. A mulher, ela escolhe, ela pode escolher morrer para ter a legítima defesa, né? A legítima defesa, ela é facultativa, uma faculdade, é uma permissão, não uma obrigação. E o outro caso, né? Nenhum direito pode decorrer de um crime. Eu não posso, a partir de um crime, alegar nenhum direito. O outro caso disso. Então, assim, tem lógica, né, jurídica nisso aí. Tem lógica jurídica. E é legal a gente discutir, levar para casa das pessoas essa questão da lógica, do olhar sistemático. E sem paixões, né? Exatamente. Com pontos de vista diferentes. Porque em nenhuma outra oportunidade a gente tem isso. Olha as nossas escolas, até mesmo as privadas, as que têm as mensalidades mais altas, né? Não se tem uma discussão sobre temas relevantes para a vida em sociedade.